RXP pode realmente multiplicar seu valor até o fim do ano? Mas o que está por trás desse otimismo repentino? Nos últimos dias, o mercado de criptomoedas está em polvorosa com a possibilidade de a XRP disparar para níveis nunca vistos. Analistas renomados apontam que o ativo está formando um poderoso bull flag semanal, padrão gráfico que costuma antecipar movimentos explosivos de alta. Segundo o especialista XRP_Crow, se a XRP romper de forma convincente a resistência dos $3,60, pode buscar alvos ambiciosos como 6, 13 e até $23 ainda este ano. Mas esse entusiasmo não vem sem ressalvas. De acordo com um artigo publicado no portal CryptoPotato em 13 de setembro de 2025, só um rompimento confirmado acima dos $3,60 valida o padrão e pode realmente atrair grandes investidores institucionais. Ou seja, enquanto o mercado vibra com projeções de ganhos astronômicos, a realidade é que padrões técnicos só se confirmam com disciplina e contexto, e o risco de armadilhas segue alto. Investidores desavisados podem perder oportunidades ou até mesmo se expor a prejuízos sérios se entrarem no hype sem entender o cenário completo. Em um mercado volátil como o de criptoativos, a diferença entre ganhar muito e cair em uma cilada pode estar em saber diferenciar euforia de confirmação. Mas de onde vem tanta confiança nos gráficos? E será que ela se sustenta? Vamos entender o contexto. Agora, vamos analisar de onde surge esse otimismo técnico e quais fundamentos realmente sustentam a projeção da XRP. Por que todo mundo está falando da XRP agora? O que realmente mudou nos gráficos e na realidade dessa moeda para ela estar no centro das atenções? A resposta começa no gráfico semanal. A XRP está desenhando um clássico bull flag, um padrão técnico que, para muitos analistas, sugere que uma alta explosiva pode estar prestes a acontecer. Desde que rompeu resistências importantes e se firmou acima dos $3, o mercado passou a enxergar que algo mudou no jogo. Segundo o Blockchain.news, a moeda demonstra estabilidade acima desse patamar, e de acordo com a Tron Weekly, a consolidação em torno de $3 está sendo vista como acúmulo, ou seja, grandes players podem estar aumentando suas posições, mirando alvos como $3,30 nas próximas semanas. Esse otimismo não veio do nada. O histórico recente da XRP ajudou a fortalecer a confiança dos investidores. O maior fator foi o fim definitivo do caso Ripple contra a SEC, conforme destacou a The Street Crypto. Isso eliminou uma das últimas incertezas regulatórias, abrindo espaço para as instituições voltarem a considerar a moeda em suas estratégias. Não menos importante, cresce a especulação sobre a aprovação de um ETF da XRP, como noticiado pela Mitrade em 13 de setembro de 2025. Esse movimento pode ser o estopim para uma nova onda de compras institucionais, elevando ainda mais a expectativa de valorização. Do ponto de vista técnico, o padrão de bull flag chama muito a atenção porque ele costuma sinalizar a continuidade de uma alta já iniciada, o chamado mastro, seguido de um período de consolidação, que é a bandeira. Só que há um detalhe crucial. Para esse padrão realmente se confirmar, é preciso que a XRP feche a semana acima de resistências como $3,60, com aumento de volume e indicadores de força, como RSI e MACD apontando para cima. Sem esse fechamento, o risco de uma armadilha permanece alto. Além disso, a realidade do mercado vai muito além dos gráficos. Os fundamentos são sólidos com o fim do processo judicial e as especulações sobre ETF, mas fatores macroeconômicos, a saúde do setor cripto como um todo e até mesmo o comportamento dos grandes investidores seguem decisivos. Quem não entende esses fundamentos técnicos e ignora o contexto, pode comprar tarde demais, ou, pior, não perceber um sinal de reversão. O mercado adora testar a disciplina de quem entra só pelo hype. Por isso, entender cada elemento dessa configuração é fundamental para separar os vencedores das vítimas. Ok, o otimismo técnico faz sentido, mas onde estão os riscos? Quais armadilhas podem surpreender quem está entrando agora? Vamos analisar agora os principais riscos e os pontos de atenção que podem transformar o sonho da alta explosiva em dor de cabeça para quem não estiver preparado. Você já pensou que um simples erro de análise pode transformar seu lucro sonhado em um prejuízo amargo?
Imagine perder meses de ganhos com apenas uma entrada precipitada. É isso que está em jogo toda vez que um bull flag aparece no gráfico. No universo das criptomoedas, nem mesmo padrões clássicos como o bull flag semanal da XRP são garantia de sucesso. Analistas experientes alertam: não ceda ao FOMO. Aquela ansiedade de ficar de fora pode custar caro. Uma reportagem publicada pela MiTrade em 12 de setembro de 2025 reforça: só faz sentido agir após uma confirmação clara do rompimento, de preferência acompanhada por volume crescente e indicadores como RSI e MACD apontando para o mesmo lado. O risco real está em acreditar que qualquer desenho bonito no gráfico traz lucro certo. O próprio Criptopotato destaca: até padrões bem definidos podem falhar. Sem gerenciamento de risco, as perdas são inevitáveis. Deixar-se levar pelo entusiasmo do mercado ou pelo hype da comunidade pode custar caro, seja em dinheiro, tempo ou até mesmo em reputação profissional. Ainda existe um fator que pode passar despercebido. Eventos macroeconômicos e o sentimento geral do mercado podem invalidar qualquer projeção técnica. Não adianta a XRP fechar acima de $3,60 se, por exemplo, uma notícia negativa derrubar o setor ou investidores institucionais resolverem sair do jogo. No mercado cripto, um simples tweet, um anúncio inesperado de Banco Central ou rumores sobre ETFs têm o poder de virar tudo de cabeça para baixo em questão de minutos. Por isso, os especialistas batem sempre na mesma tecla. Espere a confirmação do rompimento, observe se o volume realmente acompanha e veja se indicadores como RSI e MACD sustentam o movimento. Só assim você reduz drasticamente o risco de cair numa armadilha e aumenta as chances de capturar uma alta real, potencializando ganhos enquanto protege seu capital. Ignorar o cenário macro ou entrar cedo demais pode significar a perda de tudo o que foi conquistado, ou até mais. Como destaca o artigo da A-Invest de 2025, até mesmo um padrão forte pode ser destruído por fatores externos, e quem ignora o gerenciamento de risco acaba pagando um preço alto demais. No fim das contas, separar sinais verdadeiros de falsas promessas vai além de olhar para o gráfico. Exige disciplina, paciência e, principalmente, saber filtrar o hype para não ver seu dinheiro evaporar. Agora que você já sabe como um bull flag pode enganar até os mais otimistas, vamos entender o que diferencia os vencedores dos que ficam pelo caminho nesse cenário imprevisível. Você já se perguntou o que realmente acontece se a XRP romper ou falhar em romper os tão falados $3,60? Fique atento, o resultado desse movimento pode ser a diferença entre um salto impressionante no seu patrimônio ou perdas inesperadas que abalam sua confiança no mercado. Se a XXP conseguir avançar e sustentar acima dessa resistência histórica, o jogo pode virar de uma hora para outra. Projeções de especialistas como XXP_Cross apontam para alvos ambiciosos, 6, 13 e até $23. Não é só otimismo isolado. Outros analistas enxergam a XRP liderando uma nova onda altista, potencialmente puxando todo o segmento das altcoins junto. Mas nada disso acontece em um vácuo. Fatores externos podem ser decisivos, e o tempo é um fator crítico. A discussão sobre um possível ETF de XRP está cada vez mais aquecida, e rumores de envolvimento de gigantes institucionais, como a BlackRock, circulam em fóruns e análises recentes. Participações estratégicas em eventos do setor também podem catalisar uma corrida desenfreada por liquidez, impulsionando a demanda de modo explosivo, como sugerem análises no TradingView. Agora, imagine o cenário contrário. E se a XRP não conseguir romper ou mantiver-se acima desse nível crucial? Nesse caso, o padrão técnico, por mais promissor que pareça no gráfico semanal, pode se revelar apenas uma miragem. Como alerta o ccn.com, a falta de confirmação aumenta o risco de reversão, principalmente em mercados tão voláteis como o de criptoativos. O desfecho mais provável pode ser decepção, lateralização prolongada ou até quedas bruscas, punindo quem entrou tarde ou se deixou levar pela empolgação. Segundo CryptoRank.io, sem a força de um rompimento confirmado, a euforia rapidamente se transforma em impaciência e frustração.
O cenário pode oscilar entre um boom liderado pela XRP ou um longo período de marasmo, em que apenas os investidores mais disciplinados conseguem proteger seu capital. É fundamental lembrar, quando o mercado chega a esses momentos decisivos, o risco e a recompensa atingem extremos. Quem acertar o timing pode conquistar retornos exponenciais. Por outro lado, expectativas fora da realidade e decisões precipitadas costumam resultar em perdas rápidas e dolorosas, e até mesmo a reputação do investidor pode ser arranhada. Então, como separar ilusão de oportunidade real diante de um ponto tão crítico? Que atitudes práticas podem blindar você dos erros clássicos que destroem patrimônios no mercado cripto? Na sequência, vamos explorar estratégias testadas para identificar sinais de confirmação e mostrar como evitar armadilhas que costumam pegar até veteranos de surpresa. Você quer mesmo arriscar perder anos de patrimônio por seguir o hype? Se a resposta for não, aqui estão práticas reais para proteger e até multiplicar seu dinheiro neste momento de euforia com a XRP. O clima de otimismo é contagiante, mas é aí que muitos caem. Cada grande valorização começa com confirmações sólidas, não com promessas ou boatos. Analistas alertam, antes de pensar em investir, espere o rompimento confirmado e avalie o volume junto de indicadores robustos, como o RSI e o MACD. O portal News BTC resume: espere confirmação em volume e indicadores antes de comprar. Este é o filtro que separa os que ganham dos que ficam à mercê do efeito manada. Gerenciar o risco é obrigatório, não opção. Mesmo que as projeções pareçam irresistíveis, Armando Laverdada da Mitrade aconselha: gerencie risco, defina stops e nunca invista mais do que pode perder. Isso significa estabelecer seus limites de perda antes da entrada e jamais comprometer uma parte do seu patrimônio que possa fazer falta. Diversificação é seu escudo contra o hype. Ainda que previsões apontem para saltos de preço, como alvos de 6, 13 ou até 23 dólares, não aposte tudo em um só ativo. O Economic Times reforça: diversifique, não concentre tudo em um único lugar, mesmo diante de projeções otimistas. Assim, se o cenário ideal não se confirmar, suas perdas serão limitadas. Fuja do efeito manada. Decisões apressadas, motivadas pelo medo de ficar de fora, podem custar caro e corroer todo o esforço acumulado ao longo dos anos. Decisões calculadas garantem ganhos e protegem sua reputação. Impulsividade pode transformar ganhos em frustrações. Analisar, definir limites e agir com dados é o que separa vencedores de vítimas. Prepare-se para agir rápido só com confirmação, mas esteja pronto para pausar ou até rever toda a estratégia caso o rompimento não seja legítimo. O segredo é ser paciente, disciplinado e manter a cabeça fria. Mas como identificar, na prática, se um rompimento é realmente legítimo? No próximo passo, vamos mostrar sinais objetivos para não errar nesse momento decisivo. Você está a poucos cliques de transformar sua próxima decisão no mercado em um salto real de patrimônio, ou em uma frustração que vai pesar no bolso e na sua confiança. O próximo ciclo de alta vai premiar quem age com estratégia. Para quem vacila, pode ser só mais uma rodada de promessas vazias e prejuízos difíceis de recuperar. Neste momento, a tentação de mergulhar no hype da XRP é gigante. O gráfico semanal mostra um bull flag. As apostas vão de 6 a 23 dólares e o otimismo domina as redes sociais. Mas lembre-se, o mercado não recompensa a torcida, só disciplina e análise fria. Ainda falta confirmação. Só um fechamento semanal acima de 3 dólares e 60 centavos, com volume forte e indicadores sólidos, transforma projeções em ganhos reais. Sem isso, tudo permanece no campo das suposições, e suposição não protege seu dinheiro nem sua reputação. No fim, cada escolha que você faz agora pode definir o tamanho do seu patrimônio, sua credibilidade e até se você vai continuar firme no jogo. Você quer ser mais um que se perde na euforia ou alguém que constrói resultados sólidos e duradouros mesmo sob pressão? Só você pode decidir entre seguir o hype ou apostar na estratégia.
Pense bem nos riscos e nos sinais concretos antes de agir, porque só quem espera o momento certo colhe lucros de verdade. Talvez o próximo movimento da XRP seja realmente histórico. Ou talvez não. O essencial é como você se posiciona diante do ruído e da oportunidade. Agora, vamos ver como identificar esses sinais concretos na prática e o que realmente diferencia uma confirmação de uma armadilha.